Olá, alunos. Professor Denis de Educação Física. Espero que estejam bem, né, nesse período de pandemia, onde temos que ficar em casa, né, e na necessidade de sair apenas, né, realmente na necessidade. Eu vi que nesse módulo desse bimestre, a natação, o objetivo aparece para o sistema fundamental inteiro, o ensino fundamental inteiro, e não aparece nesse caso, para o sexto ano não está aparecendo, em algumas salas não apareceu. Mas o professor vai mandar o arquivo do conteúdo objetivo no grupo e vou fazendo essa videoaula também, está explicando certinho o conteúdo objetivo da natação desse bimestre. Espero que vocês, né, na dúvida, o professor vai esclarecer em cima do que o objetivo está pedindo aqui, né, mas também não deixa brechas para vocês procurarem informações em outros canais. O YouTube tem vídeos também sobre natação. A gente vai dar uma pincelada sobre o que é a natação e o básico. Claro que sempre tem, né, algumas questões que ficam, né? Se quiser vir no particular, pode estar questionando, perguntando, né? Alguma dúvida, qualquer situação, né? Vocês podem vir no WhatsApp ou me ligar, que o professor vai estar esclarecendo. A natação é o primeiro módulo do segundo bimestre, né? Claro que se a gente estivesse na escola, a gente não faria prática, né? A gente não tem essa situação, mas para conhecer a modalidade, como ela funciona, né? Os tipos de nado, né? Como funciona a natação. Sei que alguns aí só conseguem ver em Olimpíada, né? Outros assistem em canais por assinatura que tem, né? Modalidades, campeonatos de natação que transmitem. Alguns têm mais interesse, outros menos, alguns já praticaram, né? Então é interessante. Eu vou colocar para vocês aqui a natação, né, o conteúdo aqui do objetivo. Ela sugere da história, né, fala que natação surge, né, sem uma data precisa, né, porque sempre existiu o nado, né. As pessoas sempre precisaram atravessar rios, lagoas, buscar objetos dentro d'água, pescar, ou até sobreviver procurando alimentos e fugindo de animais selvagens. Acredita-se muito que antigamente a água poderia transmitir doenças e, portanto, não era costume brincar em rios, lagoas e lagos. E a partir do século XVIII é que o esporte mesmo passa a ser mais praticado. No fim do século XV e início do século XVI, surgiu em Augsburgo o primeiro manual de natação escrito, né, por Nikolaus Wirman. Esse manual era apenas teórico e o próprio autor disse que para nadar era preciso um mestre. Em 1798, Götz Mütz passou da prática à teoria, organizando as primeiras competições da era moderna. Considerada um esporte nobre, né, a natação estava presente já nas Olimpíadas desde 1896, quando o Barão Pierre de Coubertin, apoiado por amigos e inúmeras celebridades, inaugurou os Jogos Olímpicos modernos e atletas do mundo todo buscaram superar limites das raias das piscinas olímpicas. A equipe brasileira vem trilhando um longo caminho para encontrar seu lugar entre a elite da natação apenas em 1920. Na Antuérpia, o Brasil fez seu primeiro estreia em Olimpíadas e somente em 1952 subiu ao pódio com Tetsu Okamoto, que ganhou a medalha de bronze nos 1.500 livre. Foi o primeiro atleta brasileiro a ganhar uma medalha olímpica na natação, em 1952. A Federação Internacional da Natação, que é a FINA, né, é que responde por esse esporte mundialmente. A história aqui, né, não tem como se sugerir uma história. Eu acredito que a natação surgiu em vários lugares do mundo, as pessoas usavam rios, lagos, né, já tinham. É claro que alguns tinham algum tipo de nado lá da época, outros usavam outros tipos de nado, e aí, teoricamente, foram se ajustando para ter uma melhor velocidade, né, uma melhor flutuação, né, mas nada cientificamente provado na época. Cada região, né, foi usando o seu tipo de nado e aí foi embora, né? Hoje não, hoje tem os tipos de nado próprio, né? Teoricamente todos nadam iguais, porém algumas mudanças, né, de alguns métodos para outro, mas acaba quase que sendo, né, de uma maneira geral. As regras básicas da natação, aqui no caso é uma piscina olímpica, né? Ela tem 1.890.000 metros cúbicos de água, né? Ela mede 50 metros de comprimento e tem 22,8 metros de largura.
São 8 raias, cada raia tem 2,5 metros de largura, e a profundidade deve ser aí de 2 metros de profundidade a piscina, e nas provas olímpicas essa profundidade é de 2,5 metros. Os mais bem qualificados nas eliminatórias podem ficar nas raias 4 e 5, pois são as que têm menos turbulência. Nas raias perto da borda, formam-se muitas ondas pela movimentação dos nadadores, atrapalhando a performance dos atletas. Realmente, os tempos mais rápidos da natação, quando vai passar para a prova seguinte, as raias 4 e 5 são para quem tem os melhores tempos. Por quê? A piscina tem 8 raias, né? Então você pega as raias do meio, vai nadando, jogando a água para as raias nas laterais. Sempre as últimas raias, que são a 1 e a 8, ela tem uma movimentação de água maior, portanto atrapalha um pouco o nado. Claro que existem nadadores que ganham medalha na raia 1, ganham medalhas na raia 8, mas é difícil, principalmente provas de rápida, né, de 50 metros, no caso da Olimpíada, é 50 metros, né, a piscina, e Mundial de Piscina Curta é 25 metros, né, então provas rápidas, quem está no meio realmente tem um pouco mais de melhora devido à não turbulência na água. A temperatura da água deve ser constante em 25 graus. Em águas muito quentes, o desempenho dos atletas diminui, assim como em águas muito frias. É cientificamente provado que em torno de 25 graus é onde se encontra uma performance melhor na natação. Atualmente, as provas mais importantes, os cronômetros que marcam os tempos dos nadadores estão acoplados nas bordas das piscinas, bastando que o atleta encoste as mãos ou os pés nas viradas para acioná-los. Com relação às roupas, muitas mudanças estão ocorrendo. Antigamente, os nadadores usavam maiô e sunga, mas hoje tem roupas especiais que diminuem o atrito e aumentam a velocidade. Além disso, muitos raspam os pelos do corpo e até a cabeça para manter melhor o tempo nas competições, valendo tudo para ser mais rápido. A questão de roupas, houve uma mudança aí alguns anos atrás. Antigamente eles usavam só a sunga e as mulheres maiô, pois os homens começaram a usar uma roupa teoricamente mais rápida, diminuiu o atrito na água, fazendo com que os tempos da natação fossem lá embaixo. Realmente foram quebrando recordes atrás de recordes, foi provado que realmente tinha um ganho absurdo quem usava essas roupas, e aí começou a ficar meio artificial, porque as empresas começaram a fazer novos tecidos de roupa, praticamente eram peixes, e aí a FINA proibiu. Hoje você pode usar até um tipo de calça, mas aqueles trajes não podem mais ser usados. Tanto é que hoje não se quebra-se mais tantos os recordes, até porque naquela época que usava essas roupas, os tempos foram muito mais rápidos. Hoje deu uma melhorada em termos de performance unificada, de todos os atletas conseguindo ter um tempo assim mais próximo, mas não usa-se mais esses trajes. Mas frequentemente a FINA vai mudando, vai alterando as suas regras em cima de trajes para poder usar. Aqui vocês veem aqui a saída de costa, como ela é feita. Aqui já é a saída do trampolim, da parte de cima acoplada, Esse já vai nadar aí, provavelmente nado crawl ou lip. Aqui exemplos de recorde da natação, que são recordes das provas de 50 metros. Aqui são os brasileiros em piscina de 50 metros, que é o Nicolas Santos em 2009. Só que não está tão atualizado o sistema objetivo, não. Tem números aqui que não são tão interessantes, César Cielo, provas de 50 metros e de 100 metros rasos são as mais faladas. Aqui fala de outros esportes aquáticos, Fala do polo aquático, fala de como ele é jogado, que é um esporte também aquático olímpico, Estados Unidos, Canadá, Rússia, Croácia, são países que têm um destaque muito grande nesse tipo de esporte. Aqui fala do nado sincronizado, que são feitos em dupla ou em grupos, com coreografia realizada dentro da água, Também é interessante para ver a performance, todos fazem ao mesmo tempo, geralmente com a cabeça para baixo,
com os pés, utiliza-se muito. Fala dos saltos ornamentais, esses, né, são realizados em provas de trampolim. Aqui falo de 1 metro, 3 metros. Só que aí tem a plataforma também, que varia de 3 a 10 metros, né? São saltos que são pré-estabelecidos, né? O atleta fala antes o que ele vai fazer, né? Ele não inventa ali na hora, né? Ele vai falar, ó, vou fazer 2 piruletas e meia e vou cair de cabeça. E aí ele tem que fazer igual ele falou, né, anteriormente, né? E quando é em dupla, os dois fazem o mesmo salto, né? E só assim para vocês terem uma noção, né? Geralmente quem espalha muita água quando cai, perde ponto. Então, geralmente o salto é muito bom quando o atleta faz toda a performance e na hora que ele entra dentro da água, muito pouco a água, né, esparrama aí para cima da piscina. Aqui também fala das maratonas aquáticas, né, que são provas de travessias marítimas ou em lagos, né, com percursos variados, de 1 km a 25 km. Esse é o material do objetivo. O professor Denis quer manter aqui na parte da natação só, né, o básico para vocês saberem, nas regras básicas aqui, é os tipos de nado, né? A gente tem, né, pela FINA, 4 tipos de nado. E isso eu queria que tivesse no trabalho de vocês aí, quem não fez ainda ou quem vai fazer. Pode estar pesquisando, eu passei uns links, né, no conteúdo ali para vocês estarem estudando. Os tipos de nado são 4, né? O nado livre, ou crawl, como é conhecido, né? O nado de costas, né? O peito e o borboleta. São os 4 tipos de nados que existem na natação. Esses 4 tipos de nados, né, combinados, formam as provas de medley, né? Existem medley que o cara começa com crawl, pé em costa, peito, termina com borboleta. Então, eu queria que vocês, né, especificassem esses tipos de nado. Claro, resumindo rápido ali, nado crawl funciona assim, assim, nado costa, assim, 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 nado peito, assim, 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 borboleta, né, assim, assim, assim. É fácil achar na internet, se vocês quiserem até deixo o link aqui. O nado crawl é um nado, né, todos os nados, a perna tem uma função motora muito mais forte que os braços. No nado livre você, né, claro, né, tem a abraçada, né, que ela vai lá embaixo, volta, o outro braço, volta, e as pernas sempre batendo de ponta. O nado de costas é a mesma coisa, porém ela é feita ao contrário, você, né, com o dorso para cima na piscina. O nado peito, você estica as mãos para frente, puxa e puxa a água. Só que a perna você faz assim, igual um peixe. É um nado mais lento, porém é um nado que você flutua um pouquinho mais. E o nado borboleta, né? O nado borboleta você faz estilo uma borboleta com a mão mesmo, né? Puxa a água para trás, puxa a água para trás, e no pé ele vai fazendo isso. Faz você flutuar sempre batendo a água, né? Ou a perna na água. Ele não é igual aos outros nados que você faz assim com a perna, nem igual o peito que faz assim. O borboleta você bate. Talvez seja o nado que exija mais, né, do corpo para você estar nadando. A natação, né, de forma profissional, ela é absurda, né? São números absurdos, a rapidez é muito grande, né? A piscina ela tem demarcações, por exemplo, quando você salta para começar a nadar, você pode ficar debaixo d'água até determinado ponto, que é marcado no fundo da piscina, aí você já tem que começar a nadar, né? Nas viradas você tem que bater o pé, tem sensores, quando você vai terminar a prova tem sensor para ver quem rela primeiro nas piscinas, né, desses nados profissionais. Para vocês terem noção, numa atividade hoje, numa prova de 25 metros de nado livre ou borboleta, um exemplo, esses dois nados, o nadador não respira, ele não chega a puxar o ar, ele sai do bloco, atravessa o bloco nadando sem parar, sem puxar a respiração. César Cielo mesmo, ele faz os 25 sem respirar. Então, é muito rápido, exige muito do corpo, esses atletas de alto nível. Claro que inicia-se, né, de um processo bem baixo até chegar num processo mais amplo. Mas isso é o que o objetivo passa sobre a natação, realmente é só um apanhado para ter uma noção. E eu deixei alguns links de apoio, né, no site, mas qualquer dúvida eu esclareço, né? Vocês podem estar falando com o professor, né, no particular, não tem problema, tá?
Um abraço a todos. Qualquer dúvida, o professor está aí. Um abraço.